Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as noções básicas do Docker. Depois dos vídeos anteriores a gente falar como fazer a instalação do Docker, qual que é o conceito ali de virtualização, né? E quais são os componentes que rodam atrás do Docker. Hoje a gente vai aprender quais são os principais componentes que o Docker utiliza, né, no seu dia a dia e como você pode fazer a implementação ali do seu primeiro container Docker, tá? Então, espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se você ficou curioso para saber como implementar o seu primeiro container Docker, então fica mais para aprender aqui com esse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, e antes da gente dar o start aqui no vídeo, mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo, tá? Dando continuidade aqui na nossa série do Docker, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as noções básicas ali do Docker, né? E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu falo um pouco mais sobre os fundamentos ali da parte de virtualização e como chegamos no container, como fazer a instalação do Docker no Windows ou no Linux, né? E então convido você a assistir os vídeos anteriores para esse vídeo aqui também fazer um pouco mais de sentido, porque eu já vou entrar um pouco mais na parte prática, beleza? Então, entrando aqui na parte da aula, né? Eu preparei aqui um material para passar para vocês e o que seriam as noções básicas do Docker, né? O que seria o Docker? O Docker é uma plataforma que simplifica o processo de criação, empacotamento e implantação de aplicativos em containers leves e portáteis, né? Então, fazendo uma comparação com a nossa aplicação normal que a gente faz a instalação ali num servidor, o Docker ele é um empacotamento dessa aplicação, né, num container onde ele tem todas ali as propriedades necessárias para ele funcionar, né? Então, num servidor normal, a gente precisa fazer a instalação do framework, fazer a instalação de bibliotecas, de todos os componentes necessários para a nossa aplicação funcionar. Já no container Docker, ele já tem todas essas instalações necessárias para a nossa aplicação funcionar, beleza? E o que seria um container? Um container é basicamente isso que eu comentei agora, né? É um pacote de software leve, autônomo e executável que inclui todas as dependências. Então ali as suas bibliotecas, binários e arquivos de configuração necessárias para executar um aplicativo. O container isola os aplicativos de seu ambiente, garantindo que eles funcionem de forma consistente em diferentes sistemas. Então aqui a gente já tira aquele misticismo, né, quando um desenvolvedor chega e fala que na máquina dele funciona, porque no container Docker você já empacota todas as bibliotecas, todos os requisitos necessários para a nossa aplicação funcionar, tá? Então o desenvolvedor ele vai criar ali a sua aplicação, vai instalar todos os requisitos dentro desse container Docker e quando passar ali para o servidor onde vai rodar esse container, ele já vai funcionar normalmente sem necessariamente precisar ser instalado outros pré-requisitos, beleza? Então, para a gente entrar aqui na parte de quais são os componentes do Docker, né? Eu fiz esse diagrama aqui para ilustrar quais são os três principais componentes dele. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é o Dockerfile, tá? O Dockerfile é como se fosse uma receita de bolo, né? É um arquivo onde a gente passa todos os comandos que são necessários para serem criados uma imagem do Docker, né? E dentro desse arquivo vão ter ali os comandinhos e depois de rodar esse arquivo a gente vai ter uma imagem. E o segundo componente aqui é um Docker Image, tá? Então o Docker Image é um produto do nosso Dockerfile. Então depois de rodar o Dockerfile, rodar todos os comandos que tem dentro dele, a gente tem um Docker Image, que é uma imagem que a gente vai utilizar para criar o nosso terceiro componente, que é o Docker Container, tá? Então o Docker Container é o produto aqui do nosso Docker Image, né? É a nossa imagem em execução no nosso computador, né? No nosso servidor, tá? Então esses são os três principais componentes. E a gente vai entrar um pouco mais em cada um desses componentes aqui, tá? Então começando aqui pelo nosso Dockerfile, como eu comentei, é um arquivo de texto que contém instruções, né? Comandos para criar uma imagem do Docker. E o principal comando que é utilizado para criar essa imagem do Docker, né, é o Docker Build.
Então aqui nós temos a sintaxe, né, para rodar esse Docker build, e aqui seria mais ou menos como que é um exemplo dessa sintaxe. Então você vai colocar Docker build, o traço T é para você nomear essa imagem. Então para a gente nomear ela, primeiro a gente tem que passar um repositório barra o nome da nossa imagem, e esse ponto aqui seria representando o path, né, que seria o caminho onde o nosso Dockerfile estaria depositado ali, que é onde esse Docker Build ele vai ler esse Dockerfile e vai rodar todos os parâmetros para criar a nossa imagem do Docker, tá? Então aqui se chega no nosso segundo componente, que é o Docker Image. Então, como eu comentei, é um instantâneo de um container criado a partir de um Dockerfile. As imagens podem ser armazenadas no Docker Hub, que seria um repositório público, ou registros privados, né? Um exemplo aqui é o Azure Container Registry, tá? Então a gente pode utilizar esses aqui, são alguns exemplos de comandos para a gente fazer a manipulação das nossas imagens Docker. E como eu havia comentado aqui, a gente tem dois tipos de repositórios, né? A gente tem um repositório público, que é o Docker Hub. Então você pode fazer o seu cadastro lá no Docker Hub para você conseguir armazenar as suas imagens, né? Mas uma vez que ele é um repositório público, ele fica público para outras pessoas também consumirem essas imagens. Ou você tem repositórios privados, né? Então um exemplo aqui é o Azure Container Registry, que a sua empresa pode utilizar para armazenar as suas imagens do Docker, tá? E aqui o primeiro comando seria o Docker Pull, que é um comando para você baixar uma imagem do Docker. Então você pode baixar ele do Docker Hub ou do seu Azure Container Registry, por exemplo. E temos aqui outros dois comandos aqui, que é o Docker Image ls, para você listar todas as imagens ali na sua máquina, né, onde você está manipulando os seus containers, ou Docker Image rm e o nome da imagem para você fazer a exclusão dessa sua imagem, tá? Mais para frente a gente vai mostrar um pouco mais na prática aqui esses comandos. E por último aqui nós temos o Docker Container, né? O Docker Container como eu havia comentado, é uma Docker Image em execução, tá? Então aqui a gente tem alguns comandos que você pode utilizar para rodar a sua imagem do Docker e colocar esse container em execução, né? Então o mais popular aqui é o Docker Container Run, ou o alias dele, né? Um atalho dele que é só Docker Run, né? E aqui o traço P seria para você fazer o redirecionamento das portas. Então aqui nesse caso ele está redirecionando a porta 80 para 8080, tá? E depois você passa o traço name para você nomear a execução desse Docker. E por último, qual que é a imagem que você quer utilizar. Então no caso aqui ele está utilizando o nginx do Alpine, tá? Então esse é um dos principais comandos para você executar um container do Docker, mas nós temos aqui outros comandos também. Então Docker Container ls para você listar todos os containers que você tem em execução. Tem o Docker Container Stop e o nome do container para você parar a execução desse container, e o Docker Container rm e o nome do container para você excluir esse container depois de parado, tá? Então esses aqui são os alguns principais comandos do Docker Container para você executar, parar ou excluir um container. E agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o Dockerfile, sobre o Docker Image e o Docker Container, para a gente entender melhor como que funciona esse fluxo de provisionamento de um container, eu preparei aqui uma outra imagem para exemplificar qual que é o ciclo aqui de desenvolvimento, né, de deploy de um container Docker. Então, como eu comentei, imagina que você tem a sua equipe de desenvolvimento que vai criar a sua aplicação ali. Qual que é o primeiro passo, né? Primeiro, a sua equipe precisa criar um Dockerfile, que seria a receita ali, né, de como criar essa imagem do Docker, tá? Então ali a sua equipe ela vai desenvolver esse Dockerfile com todos os passos que a sua aplicação necessita para ela funcionar. Então você vai passar qual que é o sistema operacional, onde estão armazenados os arquivos da sua aplicação, quais são os requisitos para aquela aplicação funcionar,
Você coloca todos esses passo a passo ali no seu Dockerfile, né? E tendo esse Dockerfile, você vai rodar aqui o Docker Build para executar esse Dockerfile e transformar ele num Docker Image. Tendo a sua Docker Image, você vai executar aqui o comando Docker Run e rodando esse Docker Run, você vai pegar essa imagem e vai colocar ele em execução. Aí sim ele vira aqui o nosso Docker Container, tá? Então, entendendo aqui todo o fluxo, agora a gente vai para a parte prática e colocar realmente a mão na massa, tá? Então, eu tenho aqui meu executável aqui do Linux, né, onde eu vou rodar todos os comandos aqui do Docker. Então, novamente, para você fazer instalação do Docker no Linux, né, tem um vídeo anterior a esse, onde eu mostro como você fazer a instalação. Então aqui eu já tenho ele instalado. Então eu vou rodar aqui só um comando Docker para vocês verem que ele está instalado. Ele mostra aqui todo o help dele, né, para você ver que ele está realmente instalado, tá? Eu vou apagar aqui. E aqui eu tenho um repositório onde eu já fiz a criação de uma Docker Image, né? Que eu vou deixar disponibilizado aí para vocês aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram baixar na sua máquina e consigam fazer a execução do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Então vou dar um LL para mostrar os arquivos que eu tenho. Eu tenho esses dois repositórios aqui na minha máquina, e o que a gente vai utilizar é esse conversão e distância. É um programinha que eu fiz em um treinamento aqui de Docker, né, do Fabrício Veronese. Então, como eu já tenho ele montado aqui, já tenho um Dockerfile, eu vou utilizar ele como exemplo, tá? Mas eu vou deixar o link caso vocês queiram baixar também nas suas máquinas e queiram utilizar ele aqui nesse exemplo, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no repositório do conversão distância. Mais uma vez eu vou dar um LL para ver quais são os arquivos que eu tenho aqui nessa pasta, e vejam que eu tenho aqui o Dockerfile, tá? Então é ele que a gente vai utilizar para fazer a criação dessa imagem. Então vou dar um cat Dockerfile para a gente ver o que tem dentro desse arquivo, e vejam que ele já tem aqui alguns comandinhos, tá? Que esses comandos são aqueles comandos que vão fazer a criação da nossa imagem, tá? Então eu passo aqui qual que é o sistema, né, que eu vou utilizar, quais o workdir aqui eu vou fazer a criação de uma pasta, o copy eu vou copiar aqui a pasta requirements.txt para dentro desse container, né? Eu vou dar um run aqui para instalar todos esses requisitos, né, que estão aqui no arquivo, né? Enfim, ele passa todos os passos aqui necessários para criar essa imagem, tá? Uma vez que eu tenho esse Dockerfile e já sei quais são os requerimentos, né, que para esse arquivo, para essa imagem ser executada, que estão aqui nos requirements, qual é o próximo comando que a gente vai rodar? É o nosso Docker Build, tá? Só que antes disso, eu vou rodar aqui um Docker Image ls para a gente validar aqui que a gente não tem nenhuma imagem Docker executando no momento, tá? E agora a gente vai rodar o nosso Docker Build, tá? Eu vou rodar aqui esse comandinho. Então eu vou rodar ele aqui, como eu estou no contexto de usuário comum, eu vou rodar ele como sudo, porque como aqui dentro eu tenho uma execução do pip install, eu vou precisar de um usuário privilegiado para fazer a instalação desses requerimentos aqui para minha aplicação, tá? Então vou rodar ele com sudo docker build, o -t, o nome do meu repositório que é Edson Tomás, barra, e o nome do meu da minha imagem, né, que vai ser conversão -distância, e o ponto é para eu ler esse repositório aqui, né, esse caminho, e identificar aqui o meu Dockerfile, tá? Então coloco ele para rodar. Como eu rodei aqui com sudo, ele pede a minha senha de usuário admin. Eu coloco aqui. Opa, errei a senha aqui. Vou rodar novamente. E uma vez aqui em execução, ele começa a rodar todos aqueles steps. Vejam que aqui, ó, ele começa a listar step 1 de 7, porque o meu Dockerfile
aqui ele tem 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então cada linha ele entende que é um step diferente, tá? E aqui, então aqui na primeira linha é o from Python. O que ele está fazendo aqui? Ele está baixando esse repositório que é a base para eu rodar a minha aplicação. Então ele está fazendo o aqui, está fazendo o download, né? Depois ele fazer todo o download, ele dá aqui como concluído, né? Ele vai aqui para o step 2. Então step 2 é workerd-app. Ele roda esse segundo comando aqui e dá como ok. O terceiro comando é o copy, ele roda esse terceiro comando. O quarto, que é o pip install, então ele faz a instalação de todos os requisitos, né? Então ele mostra aqui, ó, o click, o flask, gunicorn, enfim, ele instala todos esses pré-requisitos aqui, tá? O step 5 aqui, ele roda esse copy. O step 6 é o exposed, né, para fazer a exposição da porta 5000. E por fim aqui o step 7, que é o comando para realmente colocar a nossa aplicação em execução. Ele terminou aqui, então ele já mostra aqui que ele finalizou o build da nossa aplicação. E aqui ele mostra qual que é o tag, né, o nome da nossa imagem. Então novamente a gente vai rodar um docker image ls e vejam que agora a gente tem aqui uma imagem do nosso container Docker construída. E vejam que ele também tem a imagem do Python, porque ele precisou baixar o Python para construir a nossa imagem do Docker aqui, tá? Então a gente rodou aqui o nosso Docker ls, então a gente já tem o nosso Dockerfile. Do nosso Dockerfile a gente construiu a nossa imagem do Docker, e a partir dessa imagem a gente vai executar essa imagem num container do Docker. Então a gente vai rodar o nosso Docker Run. Então eu vou colocar aqui, deixa eu limpar a tela. Esse daqui é o comando que vocês vão utilizar, então Docker Container Run, para você executar esse container. O traço D é para depois que a gente executar esse comando, ele sair do contexto aqui do nosso container, né, e liberar o prompt aqui para a gente rodar os comandos, tá? O traço P é para a gente fazer mapeamento de porta. Então, como a gente construiu a nossa imagem em cima da porta 5000, eu preciso mapear, fazer um redirecionamento para essa porta 5000. Então, no caso aqui, eu vou redirecionar as conexões da porta 8080 para a porta 5000, tá? Quando a gente for acessar a nossa aplicação, vocês vão entender. E o traço name é o nome do nosso container. E aqui, por último, é qual a imagem que a gente está utilizando. Então, como eu criei a minha imagem com Elisan Tomás barra conversão distância, eu coloquei aqui o nome desse container também com o mesmo nome da minha imagem, tá? Eu vou executar aqui, e aqui, ó, vejam que ele deu um ID desse container, tá? Ele passa esse ID porque eu passei esse contexto aqui, o traço D. Então eu rodei o meu container e eu liberei o prompt para eu rodar outros tipos de comandos. Então o próximo comando que eu vou rodar aqui é o Docker Container ls. Vejam que ele tem aqui o container em execução, tá? Eu rodei aqui o Docker Run e ele colocou esse container aqui em execução. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o contexto aqui desse Docker Container ls. Então imaginem que isso aqui é como se fosse uma tabela, e como é uma tabela, cada coluna representa uma linha dessa daqui, tá? Então Container ID é esse ID aqui, que é uma abreviação desse ID que está aqui em cima. O image é a imagem que a gente está utilizando. O comando é o gunicorn que estava lá no nosso Dockerfile, né? Quando que ele foi criado? Então 23 segundos atrás. Qual que é o status dele? Então ele está up há 23 segundos atrás. O ports aqui é aquele redirecionamento que eu tinha comentado, né? Então ele estava redirecionando da porta 8080 para 5000. E aqui o name dele é o nome do container, que é esse aqui de baixo, né? Conversão-distância, que é o que a gente passou ali em cima. Então, a partir daqui a gente já tem o nosso container rodando, já está o container funcionando. E aqui a gente vai fazer um teste nesse container, tá? Então eu vou abrir aqui. Eu já tinha deixado aqui
essa telinha aqui aberta. Então, como eu tinha comentado, eu estou rodando esse container aqui na minha máquina. Então, para eu acessar minha própria máquina, eu vou utilizar o localhost. E como eu fiz o redirecionamento da porta 8080 para a porta 5000, eu não vou colocar aqui a porta 5000, tá? Ele não vai funcionar. Se eu tentar dessa forma aqui, ele não roda. Mas se eu rodar aqui na porta 8080, como eu tinha comentado, a porta 8080 ela é redirecionada para a porta 5000, que é onde o container está rodando ali a aplicação dentro do container, tá? Então, só dar uns minutinhos aqui para ele redirecionar a aplicação. Então vejam aqui que a aplicação ela já está rodando, tá? Então é uma aplicação simples aqui de conversão de distância. Então, por exemplo, aqui eu quero saber 25 metros, quantos quilômetros são, né? Então ele converte aqui que 0,025 quilômetros equivale a 25 metros, né? Então eu posso trocar aqui de quilômetros para metros, né? Então 1,3 quilômetros tem que usar vírgula. Só o número inteiro, então 5 km equivale a 5.000 metros, né? Por aí vai. Então é uma aplicação simples só para a gente utilizar aqui como base, tá? Para o nosso teste. Então eu tenho aqui a minha aplicação em execução, o container está aqui em execução também. Então o próximo passo aqui é a gente fazer a exclusão desse container. Para isso eu vou utilizar qual que é o comando que eu posso utilizar para fazer exclusão de um container. Se você não sabe qual comando utilizar, você pode começar a utilizar o comando help, que ele vai acabar te ajudando, tá? Então qual que é a sintaxe de comandos que você vai utilizar? Então eu quero fazer a manipulação de um container. Então vou começar com docker container. Aí eu não sei qual que é o próximo comando, então eu posso utilizar -h e ele vai mostrar aqui todos os comandos que eu posso utilizar. Então vou procurar aqui qual que é o comando que eu utilizo para remover um container. Então veja que ele mostra aqui que é o rm, remove um ou mais containers, né? Então eu vou rodar aqui o rm, só que só isso não é o equivalente, né? Eu preciso passar mais parâmetros. Então ele mostra aqui qual que é o parâmetro que ele está esperando, que é o nome do nosso container, né? E qual que é o nome do nosso container? Eu posso usar o docker container ls. O nome do nosso container aqui é esse conversão distância, mas eu posso utilizar aqui também o ID do nosso container. Então vou usar docker container rm, copio aqui o ID e colo aqui, e novamente ele dá um erro. Por quê? Qual que é o erro que ele fala aqui? Que ele não pode remover o container porque o container está em execução. Então, primeiro você precisa parar o container antes de remover ele, tá? E como que a gente para o container? Novamente, eu não sei qual que é o comando, eu venho aqui do docker container -h. Como que eu faço para parar um container? Veja aqui qual que é a opção, né? Então, stop um ou mais containers que estão rodando. Então é docker container stop. Então dou um stop aqui, só que só ele também não é efetivo. Eu preciso passar qual que é o container que eu preciso parar. Então vou dar um docker ls, pego aqui qual que é o ID do container e colo ele aqui. Então vou dar um docker container stop, o nome do container. Ele parou, né? Ele mostrou aqui o ID, então quer dizer que ele parou. E como que a gente valida que o container está parado mesmo? Eu dou um docker container ls. Ele não vai mostrar nenhum container porque ele está não tem nenhum container aqui em execução, né? Mas eu quero excluir esse container, né? Então eu quero mostrar todos os containers. Como que eu mostro todos os containers? Eu dou um docker container ls, dou um -h para chamar o help aqui desse ls, e ele mostra aqui, ó, mostre todos os containers, né? Então quero trazer todos os containers, coloco um -a então vou colocar o
-a, e ele mostra aqui que existe um container, mas ele está parado, né? Qual que é o status dele? Ele está em exit, quer dizer que ele está com o container parado. Então eu quero excluir esse container, tá? Então dou um docker container rm e passo aqui qual que é o nome do container. E vejam que agora, se eu dar um docker container ls, ele não mostra nada, e se eu der um -a, ele também não mostra nada, porque eu excluí aqui o nosso container. Só que eu excluí o container, mas a imagem continua lá. Então no docker image ls a gente ainda tem a nossa imagem aqui, tá? Então, mais uma vez, eu não quero mais utilizar essa imagem. Como que eu faço para excluir essa imagem? Docker image, não sei qual que é o comando, então dou um -h, ele mostra aqui os comandos, e para eu remover essa imagem é o rm. Então eu coloco aqui o rm, né? Só que eu não sei qual que é a imagem que eu quero excluir. Então docker image ls primeiro, vejo aqui qual que é o nome da imagem ou o ID dela, né? E então eu dou rm, pego aqui o ID e colo aqui. Agora sim ele fez a exclusão da nossa imagem. Então dou um ls, vejam que ele excluiu esse conversão distância, e agora só restou o Python. E como eu excluí o conversão distância, eu vou excluir também essa imagem do Python. Então a mesma coisa, dou um docker rm, pego aqui o ID do Python e rodo ele também. Ele também fez a exclusão, e agora vamos ver aqui se tem mais alguma imagem. Não tem mais nenhuma imagem, e a gente conseguiu rodar o Dockerfile, criar a nossa imagem. Dessa imagem a gente criou um container, viu que ele estava executando aqui. Inclusive a nossa aplicação aqui, ele parece que está em execução, né? Mas eu vou dar um atualizar aqui. Vejam que a aplicação ela vai cair, porque o Docker não está mais em execução. A gente excluiu, né? A gente parou esse Docker container, depois fez a exclusão do Docker container, depois a gente fez a exclusão do Docker image, e agora a gente não tem mais nenhuma imagem e nem mais um container em execução, tá? Então esse daqui foi só um exemplo de como você fazer a criação de uma imagem, criação de um container. Nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais em alguns outros detalhes, mas isso aqui é só para você experimentar como fazer a execução de um container Docker. Beleza? Bom, galera, e o que eu queria passar para vocês é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, peço mais uma vez para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado aí pela atenção e até mais. Valeu!